Um abraço a você, nós estamos chegando para mais um Tempo de Esporte. Hoje nós vamos falar do Chibirives, né, o Chibirives que terminou ontem, a seleção brasileira não foi tão bem. Tem a Copa Libertadores, tem a Copa do Brasil, né? Algumas equipes tradicionais aí já deram adeus. Vamos falar um pouquinho da Liga Pós-Caldense de Futebol, o Paulistão e o Campeonato Mineiro, né? Inclusive abordando hoje Caldense e Cruzeiro, o jogo que promete ser um dos mais emocionantes aí do campeonato, né? Até aqui, envolvendo a nossa veterana, a Associação Atlética Caldense. E quem está conosco hoje, para você matar a saudade, né? Eu sei que você estava com saudade, ele estava sempre aqui, apresentando, participando, comentando. Foi atleta da Caldense, um dos grandes laterais da história da Caldense, jogou no próprio Cruzeiro, o Paulo Roberto Caldeira Brant. Obrigado pela sua presença, Paulo, é sempre muito importante trazê-lo aqui, quanto mais no dia de um jogo que envolve duas equipes que você orgulhosamente vestiu a camisa, né, Paulo? Obrigado pelo convite, um abraço a você também, ao Ailton, a todos os nossos telespectadores. Aquele prazer sempre renovado, né? Estar novamente aqui falando com vocês e falar desse jogo histórico, tá falando, o jogo do Cruzeiro Atlético, do Cruzeiro e Caldense, dois times que a gente vestiu a camisa, aliás, com muita honra, prazer e alegria. E lembrar também de muita gente que a gente tem visto na rua aí, mandando um abraço aqui especial à dona Dora da Caldense. Ontem mas você sumiu da TV? Eu falei, não, pode deixar que a gente vai aparecer aí. Um abraço à Dora aí, a todos os nossos telespectadores, curtindo sempre esse programa Tempo de Esporte, que tem aquela audiência indispensável, realmente, grande audiência tem esse programa, o Tempo de Esporte. Muito obrigado pela presença. Quando a gente fala que o Paulo jogou nas duas equipes, jogou mesmo, né? Não é brincadeira não, ele disputou uma Copa Libertadores da América pelo Cruzeiro, esteve relacionado em grandes jogos, poderia ter ido para o Mundial, né? Quando o Cruzeiro jogou com o time alemão, né, Paulo? Bayern de Munique. Mas na época havia outros laterais, mas o Paulo participou da Libertadores, sim, e eu sou testemunha disso, inclusive. Bom, vamos começar falando da Chibirives. É a Copa que envolve aí a seleção brasileira feminina se preparando para a Copa do Mundo feminina que vai ser realizada este ano na Austrália e não me lembro aí, sei que são dois países, né? Mas de qualquer maneira está aí. Nós tivemos ontem, no primeiro jogo, o Japão, surpreendentemente passando pelo Canadá. O Brasil está se preparando ainda, né, Paulo? Tem chão ainda para se preparar. É Nova Zelândia e Austrália. Lembrei aqui dos locais da Copa do Mundo. Até lá tem um pouquinho de chão ainda, né, Paulo? Tem chão e a projeção que está tendo no futebol feminino, né? Tivemos aí o Campeonato Brasileiro, várias participações, equipes brasileiras realmente em grande quantidade, né? E o mundo inteiro hoje voltado ao futebol feminino. Uma surpresa, né? Nós, principalmente do passado, não tínhamos esse prazer de ver as mulheres jogando. Mulher jogava só vôlei e basquete. Futebol não era futebol para uma mulher. Mas hoje não, a gente vê com muita alegria, principalmente futebol brasileiro, viu? Vem crescendo, vários jogadores, daqui tem a Tebinha aqui na nossa região, uma grande jogadora. Enfim, vários valores aí estão se revelando nesse futebol feminino. É verdade. A gente tem imagem também do jogo do Brasil, né? Lamentavelmente acabou perdendo aí para os Estados Unidos. No segundo tempo o Brasil foi para cima, criou oportunidades, mas realmente fica muito difícil, né? Correr atrás do prejuízo. Mas o importante aí, né, Paulo, é a Copa do Mundo, né? Mas os Estados Unidos sempre saiu à frente no futebol feminino, né? Eu tenho mais tempo, mais vivência, mais experiência e prevaleceu essa experiência, essa vitória da equipe dos Estados Unidos. O que foi surpreendente ontem foi a vitória do Japão sobre as campeãs olímpicas, né? Porque o Canadá estava bem até então, tinha vencido o Brasil, inclusive, mas perdeu pro Japão ontem e acabou ficando aí na última posição, né? Porque o Japão foi para a segunda, o Brasil ficou em terceiro, mas é isso. Como a gente falou, até a Copa tem chão. A Copa, falar em Copa, teve a Copa Libertadores da América, a pré-Libertadores por enquanto, o Atlético Mineiro foi jogar no Equador, não foi muito bem, né? Acabou apenas empatando sem abertura de contagem. A impressão que a gente tem, né, Paulo, que apesar disso tudo, ainda há chance para, em casa,
fazer o resultado. Mas eu esperava mais do Galo ontem, Paulo. Eu não sei se é a ausência do Hulk. Eu achei muito simples você falar, porque o Hulk não estava. Peraí, o Atlético é um time riquíssimo, um time sortido, vários jogadores, e o Everson ontem foi o responsável pela vitória. A defesa que ele fez no primeiro tempo é brincadeira, né? Pelo empate, né? Evitando aí a derrota do Atlético, que seria parcial naquele momento, embora na segunda etapa também o Atlético teve oportunidade. Mas foi um primeiro tempo muito mais do adversário, um cara bobo, que não tem nada de bobo. E o Atlético Mineiro... Só o jeitão, né? Foi só o jeitão. Foi totalmente sucumbido, hein? Acho que o treinador aí está meio preocupado agora com essa formação do seu time. Você vê um time cheio de gringos, só tinha um gringo jogando. Enfim, não sei se a formação do Atlético Mineiro pode melhorar no jogo de volta, mas jogou ontem, talvez pensando em sábado. Não sábado tem um clássico contra o América Mineiro. Mas não foi uma boa apresentação, não. E o campo vazio, né, gente? Não tinha nem torcida. Agora, lamentavelmente, foi o racismo que teve antes do jogo, né, Ailton? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, inclusive. Daqui a pouco nós temos uma sonora com o Jamerson, né? Mas antes vamos ouvir o técnico, né? O técnico, o Pesolano, né? Falando sobre... Cudê, né? Aliás, Cudê, desculpe, o Cudê. O Pesolano vai estar conosco hoje aí, né? É que eu estou com o Cruzeiro na cabeça ainda. Mas o Cudê, ele no fim do jogo, ele falou exatamente sobre esse resultado. Vamos ouvi-lo. Acho que o primeiro tempo não gostei, muito lento. Bueno, a troca de passe, faltou poder atacar espaço, mais allá do campo de jogo, que permitia muito pouco jogar bola, pero era para os dois. Bueno, achava que teníamos que comenzar a movimentar mucho más rápido. Y el segundo tiempo fue así, mejoramos, generamos muchas situaciones, pero a Copa de Libertadores es así, partido todo es difícil. Bueno, coincido con usted, es un resultado para jugar en casa y bueno, voy a voltar a decir, a falar de la segunda mitad, sigue usted, más allá de no poder hacer combinación y un montón de cosas que el campo no permite, sí tuvimos la determinación para ir a buscar el juego hasta el final. Prácticamente ellos no chutaron, el segundo tiempo con seguridad que no, y el primer tiempo sí tenemos que tomar algunos recaudos porque tuvimos esa situación que Everson tapó. Es difícil también no sufrir, aunque sea una situación, ¿no?, de rival. Pero bueno, termina siendo un buen resultado para tratar de finalizar la serie en casa. Eu fiquei 2 meses no Chile, aprendi a falar espanhol, não tapa. Os caras ficam um ano aqui, não aprende, Paulo. É difícil, né? Mas ele falou aí mais em cima de um possível resultado bom no segundo jogo. Você acredita nisso? Acredito. Ele jogou mais em função, principalmente, do segundo tempo, quando ele tentou partir para cima e viu um adversário realmente já formado no campo. Que o cara boa no primeiro tempo, até que supriu aí, atacou bem o Atlético Mineiro, mas no segundo tempo ele viu que não tinha forças, que era superior ao Atlético Mineiro. Aí vejo que pelo segundo tempo até tem time sim. Agora tem que saber escalar o time. Nós vimos aí o Ademir, que no América era o rei, mas você vê que no Atlético ele é mais um. É outra coisa, né? É outra coisa. É difícil jogar no meio de craques, mais difícil, né? Então o Ademir está encontrando essa dificuldade para a titularidade no Atlético Mineiro. É aguardar, né? Agora tem o Hulk no jogo de volta, o Atlético para mim é favorito, mas a gente ficou triste, foi o campo, né, gente? Ninguém. O ingresso a R$2 e não tinha ninguém no campo. A situação hoje está complicada, né, Paulo? Na América do Sul, né? Está muito difícil. Bom, de qualquer maneira, você falou do problema do racismo. Nós temos uma sonora aí com o Jamerson, né, falando um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma coisa que vem repetidamente, né, acontecendo. Espero que as autoridades, quem tem poder, tome alguma providência, porque senão sempre vão ficar falando, sempre vão ficar relatando e nada acontece, né? Até quando? Eu acho que as autoridades que têm poder têm que rever o que está acontecendo e, como se diz, e tomar providência, né,
seja com o clube ou seja com os torcedores, com as pessoas. Então, acho que é isso. As autoridades deixam muito, né? E não é de hoje, isso já acontece já há anos e vem repetidamente acontecendo isso. Não vamos esperar até quando, né? Ver. É lamentável. O que eu penso sobre isso, para a gente falar rapidamente, encerrar esse papo, Paulo, é que no Brasil a gente está evoluindo para uma convivência racial mais assentada, né? Ainda tem muita coisa errada. Mas na América do Sul, principalmente na Argentina, que não foi o caso de ontem, mas parece que é questão de cultura, né, cara? É lamentável isso, né? O pior que eu vejo aí foi quando eu vi também o Vini Júnior também ter esse racismo na Europa, né? Aí já é um lugar mais educado, mais evoluído. Mas é lamentável que isso venha acontecer. Não é a pele da pessoa que diz o que é a pessoa. Então não é o negro, por ser negro, que ele deixa de ser uma pessoa comum ou igual ao outro. Então o ser humano tem que ser respeitado na sua íntegra, no que ele é. Nasceu pardo, nasceu branco, nasceu louro, é a sua cor, é a sua genética. Então, a função da vida, e é lamentável que isso está acontecendo, e as punições têm que acontecer, mas tem que ser punição severa. E não simplesmente falar do racismo, mas punir aqueles que dá facilmente. Você vai encontrar quem estava lá. Mostrou no vídeo as pessoas em cima, o time passando abaixo no viaduto. E é lamentável o que aconteceu ontem lá na Venezuela. É verdade. Lamentável, a palavra correta que o Paulo usou. Olha, a Copa do Brasil ontem já teve pelo menos 2 equipes que tradicionalmente poderiam passar e ficaram de fora. Estou falando da Chapecoense, e estou falando também do Cuiabá. Vamos ver os resultados de ontem para a gente. Ontem nós tivemos aí o Marília acabou perdendo em casa do Brusque pelo placar de 3-0. Então o visitante levou essa vantagem. Nós tivemos aí o Falcon perdendo em casa para o Volta Redonda por 3-1. Aí também me parece que houve a tranquilidade do visitante, que tem tecnicamente a melhor. O São Francisco do Acre empatou com o Ipiranga de Erechim em 1-1. E o Ipiranga, com esse empate, como a gente sabe, na Copa do Brasil, o visitante leva vantagem do empate nessa primeira fase. Então o Ipiranga passou para a segunda fase. Mesma coisa com o Tombense, que empatou com o Caucaia em 0-0, e o time da Zona da Mata Mineira seguiu em frente. O São Raimundo de Roraima surpreendeu o Cuiabá. É claro que o jogo foi em Roraima, mas se esperava do Cuiabá algo melhor do que essa derrota por 4-3. Até que o Cuiabá lutou no finalzinho, mas infelizmente não conseguiu obter os seus objetivos, né? E o outro, o Londrina, ficou de fora também, acabou perdendo por 4-2 do Nova Mutum, que é do Mato Grosso. E aí nós não está aí o resultado também, mas o Marcílio Dias acabou eliminando o time da Chapecoense, e a Chape é outra equipe, né, Paulo, que se esperava que pudesse evoluir na competição, né? Pois é, né, a gente está falando desses jogos aí, da surpresa que tem, como é de praxe numa Copa do Brasil, e você falou aí do Marcílio Dias, antes de ontem o jogo aconteceu, eliminando a Chape, né? Como você falou, joga pelo empate e não conseguiu a Chape a sua classificação. Mas vimos ontem também muita surpresa, né? Você vê o Londrina ser desclassificado. Então, realmente, muitas zebras acontecem na Copa do Brasil. Não é surpresa acontecer esses fatos. E oxalá, né? Que quarta-feira que vem também tem uma surpresa aqui positiva para a Caldense. Seria muito bom que acontecesse contra o Ceará. Bom, nós vamos aí para um primeiro intervalo, coisa rápida. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você. Empresa de Transportes Alcace atua no transporte de cargas em geral há mais de 40 anos, com mão de obra especializada, visando sempre a satisfação dos clientes, com pontualidade, respeito e dedicação. Sua matriz está em Poços de Caldas, onde estão os escritórios, galpões, oficinas. Os veículos da empresa são periodicamente inspecionados e revisados. Possui um gerenciamento da frota totalmente informatizado, garantindo o rastreamento dos veículos, segurança e controle das jornadas dos motoristas. Alcace Transportes, Avenida João Pinheiro 6500. Agora presta bastante atenção. Os capacetes Axis foram feitos para sua total segurança, com maior durabilidade, mais conforto e design aerodinâmico. Ah, esse você vai adorar. Olha esse Axis Eagle Power. Você compra em 10 vezes sem juros de R$ 59,90. Gostou? Agarre o seu. Axis Draking Wind, em 10 vezes sem juros de R$ 59,90.
Axis Eagle Katrina em 10 vezes sem juros de R$ 59,90. Aproveite e garanta o seu na Big Motos. Há mais de 42 anos, o Leite Serrania é sinônimo de qualidade em sua mesa, comprovada em seus produtos pelo sabor incomparável. Todos os nossos produtos têm sua rastreabilidade desde a fazenda até sua mesa. Com profissionais qualificados e equipamentos modernos, o Leite Serrania é pasteurizado, homogeneizado e embalado de forma rápida e eficiente. Experimente também nossos queijos, requeijão, manteigas e bebida láctea, todos com qualidade garantida por quem mais entende do assunto. Você. Leite Serrania, o prazer em viver bem. Muito bem, estamos de volta com o nosso Tempo de Esporte. Hoje, quem está conosco aqui é o Paulo Roberto, Caldeira Brant, grande atleta da Caldense no passado. Mas falando um pouquinho da LPF, né? Nesse final de semana, este domingo, nós teremos mais uma rodada da Copa dos Campeões. Vamos aí para você acompanhar domingo, nós temos todos os jogos lá no Bandolão. Pela manhã, 2 jogos. Curimbaba enfrenta o Chiqueirão. O Embalagens Caldense pega o Vila Matilde. E no período da tarde, a partir de 14 horas, tem o Grêmio Vila Nova enfrentando o Jardim IP. E tem também o Córrego Dantas pegando o Guarani do meu amigo Natal. Então, uma rodada que dá sequência a essa competição, que já é tradicional da Liga, né? Envolvendo os campeões de várias competições do ano passado, né, Paulo? Aliás, a Liga tem feito o melhor possível, né, Ailton? Realmente são vários torneios que têm acontecido e agora já tem novamente esse torneio, dando ao Bandolão essa movimentação, né? Na parte da manhã, na parte da tarde, e vamos ver se surpresas possam acontecer. Bons jogos têm acontecido, a gente tem acompanhado, sempre estamos lá presente no Bandolão. Tá aí, né? Esse belo trabalho que faz a Liga aí com esse campeonato. Legal, olha, falando do Paulistão agora, ontem nós tivemos mais um jogo e mais um bom resultado do Verdão, né? O Palmeiras é o melhor time da competição, acabou suplantando o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Esse cara tá fazendo gol quase todos os jogos também, pô. Vai ficar todo, né? Toda pirueta. Vai ficar tontinho. Tanto virar pirueta aí. Fez o gol de cabeça, não é tão alto assim, mas tem um aproveitamento excepcional, né, Paulo? Posicionamento, né? Posicionamento conta muito, né? Olha lá, lembrou de quem esse gol da linha de fundo, sem ângulo, bate fazer gol? Mirandinha, São João da Boa Vista. Mirandinha. Ele gostar de uma linha de fundo fazer gol. Quando a bola estava saindo, ele batia de 3 de qualquer lado, né? Lado direito, lado esquerdo. Mirandinha, que é meu parceiraço, hoje está temporariamente lá em Fortaleza, mas tem uma vida ligada aí com São João da Boa Vista. Pois é, então nós tivemos mais essa vitória, né? O Abel Ferreira, depois do jogo, vamos ver o que falou o Abel Ferreira sobre mais essa vitória da equipe do Palmeiras. Fala aí, português. Olha, eu não sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de golos e, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos, e taças, e copas, e campeonatos do mundo, e é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários, ou este adversário, rematou muito no golo. Muitos deles de fora da área, muitos deles de livros. Lembro-me as primeiras 3 ou 4 foram 4 livros que o árbitro marcou a entrada da área, não é? Portanto, o futebol é isto mesmo, é sermos eficientes, sermos eficazes e dar os parabéns aos meus jogadores, porque depois de 2 dias e meio de folga é sempre difícil retornar e conseguimos ganhar o jogo. É mais fácil defender ou atacar, Paulo? Você que foi atleta. Aí, o professor confunde muito esse ditado, né? A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa ao ataque. Você tendo uma boa defesa, você vai ao ataque, você se arma. Com certeza, defender é muito mais fácil que atacar. Então, por isso que você vai dar defesa ao ataque, não a defesa, o ataque é melhor. Então, tá aí um momento, ele tem uma boa defesa, uma boa orientação. Tanto os laterais como os seus meias são homens de ligação, que de grande qualidade tem o Palmeiras. E eu não sei até quando a seleção brasileira vai esperar para definir ele, treinador da seleção brasileira. Você é favorável então, Paulo? Sou. Extremamente favorável. Paulo, você chegou a fazer gol de cabeça, não?
Não. Com o pé já não foram tantos, né, Paulo? Já não foram tantos, né? Mas era cruzar, né? Posicionamento, era os cruzamentos, fazer os artilheiros, né? Graças a Deus. Casagrande fala mesmo. Onde eu passei, né? Cansou de cruzar para ele. Casagrande tem que falar, Mirandinho tem que falar, Luiz Fernando tem que falar, Roberto César tem que falar, Django. Mas eram outros tempos também. Django, né? Eram outros tempos. Bom, vamos ver como é que está a classificação do Paulistão? Vamos lá. O Botafogo no grupo A, líder com 14, o Bragantino está em segundo com 14 também. O Santos aparece aí em terceiro com 13 e a Inter de Limeira tem 10 pontos, a situação do grupo A. No grupo B, a gente tem, vamos virando a página aí, o São Paulo líder com 20 pontos, o Água Santa é o segundo colocado com 17, e aí tem o Mirassol com 12 e o Guarani do meu amigo André Luiz Juliano com apenas 10 pontos. No grupo C, o Corinthians é o líder com 18, o Ituano tem 9, o Ituano que pode estar no caminho da Caldense, se a Caldense passar pelo Ceará aí na Copa do Brasil. São Bento também tem 9, é o terceiro, e a Ferrinha de Araraquara, a Ferroviária, tem 8 pontos ganhos, é a quarta colocada. E no grupo D, Palmeiras é o grande líder, não só do grupo, como também de todo o campeonato, 24 pontos. O São Bernardo tem 23, é o segundo. O Santo André tem 14. E a Luzinha do Canindé, a portuguesa, está caminhando para voltar para o módulo, para a Série A2 de novo, tem apenas 6 pontos ganhos. Nenhuma surpresa assim, o Santos parece estar querendo reagir, mas falta muito ainda, né, Paulo? Falta muito, né, Ailton? E eu, que a gente está comparando aí, você vê a classificação da média, você faz na média 2 pontos por jogo. Apenas o São Paulo e o Palmeiras somaram mais de 20 pontos. Aliás, o São Paulo fez só 20 e o Palmeiras fez 24. Então você vê que a média é muito baixa ainda. Então a qualidade ainda não está sendo boa dos demais. E o Palmeiras sobressai aí substancialmente, né? Você vê com 24 pontos em 10 jogos e o São Paulo tem apenas 20. Os demais é 18, 13, até 10 pontos acontece. Então, lamentavelmente, o Santos não faz uma boa campanha, mas vamos ver nessas 2 últimas rodadas quem tem lenha para queimar, né? É verdade. O Lucas Lima, quem diria, hein? Deu uma ajudada no meio-campo do Santos. Ó, gente, nós vamos de novo para um pequeno intervalo e depois nós vamos falar só do Mineiro e da Caldense. Espera um pouquinho só que nós voltamos já já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. A maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Avenida Francisco Salles, 86, 3042, 2480. Quer rapidez na entrega ou coleta de seus produtos em São Paulo? A Rodo Júnior tem o Coletou Chegou, a coleta e entrega mais rápida do trecho São Paulo-Poços. Buscamos direto no seu fornecedor e entregamos na sua loja, comércio ou empresa. Não importa o tamanho do seu negócio, a Rodo Júnior é garantia de uma entrega rápida e segura. Coletou, chegou! Nova loja Eliar Service de Poços de Caldas. Soluções em baterias, revisão gratuita e muita facilidade para a sua compra. Inclusive pelo telefone 3722-2573. Entrega e instalação grátis. Eliar Service em Poços de Caldas. Avenida João Pinheiro, 610. E em Varginha, Avenida Princesa do Sul, 270. Com a chancela da Sulbate Baterias e Eliar. Muito além da partida. Direção do José Luiz e do Alexandre. Muito bem, de volta para falar do Campeonato Mineiro. Ontem nós tivemos um jogo lá em Nova Lima, o Vila Nova. Eu acho que foi um resultado ruim para a Caldense, porque agora a Caldense está pensando no rebolo no torneio da morte. O Vila acabou ganhando de 3-2 do Ipatinga. Olha os gols aí, ó. Primeiro gol do Ipatinga. Eu não sei, Paulo, se eu estou correto ou não, quando a gente vê os gols do jogo aí, mas eu acho que essa vitória do Vila aí não foi boa para a Caldense, não. Não foi boa porque chamou também para a briga agora o Ipatinga, né? Então, mais uma equipe para brigar ali pela permanência. E, lamentavelmente, o arbitral ter triangular para ser rebaixado 2 times. É brincadeira, não dá para entender.
que foi esse arbitral, a mudança radical que teve nesse arbitral, e todo mundo se calou. Só agora estão vendo aí a ruindade que foi essa forma de campeonato. Mas enfim, tá aí, de virada, né? O Vila saiu atrás e conseguiu a vitória lá no famoso Castor Cifuentes, né? Que ali é realmente não é fácil ganhar lá dentro, não, Márcio. Não é fácil, né? Tanto é verdade que o Vila Nova acabou buscando essa vitória aí a duras penas, mas conseguiu, né? O goleirão também ajudou nesse Deu aí, uma né? colaborada legal, né, Paulo? É minha, né? Mas não. Já não é mais minha. Essas coisas aí que acabam desestabilizando, né? Falou, é minha. Não é mais não. Olha lá. Olha lá. Não chegou? Tá com o freio de mão puxado. Se vai, tem que ir. Fala, vou e nem que for pra trombar todo mundo. Pequena área é dele, pequena área é do goleiro, ué. Não pode, Você tá de frente pro lance, você tá vendo a bola vindo. Lamentavelmente, né, mãe? Então é isso. Esses gols aí deram a vitória pro Vila Nova. E vamos ver como é que ficou a classificação, ou as classificações dos grupos. No grupo A, o Galo é o líder, 16 pontos, até classificado, né? O Atlético é o segundo com 9, o Pouso Alegre está na terceira posição com 8 e o Vila Nova tem 7 pontos ganhos. No grupo B, o América é líder com 14, a Caldense ainda é vice-líder, mas estaria hoje no Torneio da Morte com 4 pontos, Patrocinense com 3 e o Democrata de Sete Lagoas também com 3. Aliás, os 3 do grupo B, os 3 últimos, estariam no rebolo hoje. Então, todos de um grupo só. E o grupo C, a gente vê aí o Democrata de Valadares com 9, o Cruzeiro caiu para a segunda posição com 8, o Tombense tem 8 e o Ipatinga tem 5. Só que o Ipatinga ainda tem um jogo para realizar. Pode pular para 8, pode entrar até no bloco dos que lutam pela classificação, né? Então, não foi um bom resultado, mas a Caldense tem 2 jogos pela frente, Paulo. 2 jogos duríssimos, inclusive hoje, logo mais às 4h30 da tarde no Ronaldão contra o Cruzeiro, que não é fácil, mas você já jogou, você sabe, às vezes as coisas acontecem, né, Paulo? A surpresa acontece, mas comumente a Caldense não tem vantagem sobre o Cruzeiro. Sempre vence o Atlético Mineiro, que praticamente é freguês da Caldense. O América também não tem dificuldade e varia, né? Há quanto tempo a Caldense não vence o Cruzeiro também? No último jogo aqui voltou a perder de virada. 2-1, né? 2-1, perdeu naquela oportunidade de virada. Então é aguardar um jogo diferente. O Cruzeiro está precisa da vitória. O Cruzeiro não tem classificação garantida ainda para a segunda fase. E lamentável, né? O grupo C, os 3 para brigar pelo rebaixamento. Você vê o que está sendo. O grupo A está supremacia total e no grupo C os piores times estão nesse campeonato, inclusive o América Mineiro, que joga um jogo difícil sábado contra o Atlético Mineiro. Então é aguardar hoje o torcedor prestigiar e aceitar que o time é limitado. Nos últimos 8 jogos, a Caldense obteve diante do Cruzeiro em casa só 2 empates. A última vitória da Caldense foi em 2014, 1-0, gol do Milton. E faz muito tempo, né? Então, quem sabe tem 2004, né? 2004, né? Eu falei 14, né, Paulo? Falei 14, são 18 anos já quase que essas coisas passam, né? E o Milton fez aquele gol. E também, né, teve um jogo interessante na história do confronto aqui em Poços, foi a estreia do Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho, né, que estreou aqui como profissional do Cruzeiro. E era só um coadjuvante na época, né? Não era protagonista ainda. Ninguém sabia que ia virar, né? Quem seria ele? Quem seria o Ronaldo, e foi um fenômeno. Mas hoje, Paulo, você acha que a Caldense tem que jogar como fechadinha? Como é que teria que ser? Para mim tem que jogar fechado. Ela não pode se entregar ao Cruzeiro. E o Cruzeiro descobriu, no jogo contra o Atlético Mineiro, que o time dele não sabe jogar se não for 3-5-2. O Pesolano sabe montar um time no 3-5-2. Então isso aí surpreendeu o Atlético Mineiro. O Cruzeiro conseguiu quase que a vitória, né? Se não fosse a falha do Rafael Cabral, teria vencido o jogo naquela oportunidade. Então o Cruzeiro precisa da vitória hoje. Então eu acho uma vida muito difícil para a Caldense. Não pode se abrir. Não pode se atirar. O Vila se abriu lá, né? Exatamente. Abriu, tomou 4. Levou 4. Então, enfim, é isso aí. E o Gilberto chegando, querendo mostrar serviço. O Gilberto tá aí agora. Fez 3 gols no último jogo. Pediu até música. Mas, enfim, tá a vida difícil para a Caldense hoje. Salvo a arbitragem, o VAR também não venha colaborar favorável ao Cruzeiro, né? Eu acredito que não, né? Para a gente poder inaugurar o VAR em Poços também, né, Paulo? Porque até agora não foi, se foi utilizado, foi meio na surdina ali. A gente não ficou sabendo de nenhum detalhe que pudesse, de repente, a gente falar, o VAR teve interferência ou não teve interferência. Mas, de qualquer maneira, estava na hora da gente ver o VAR funcionando. Porque paga... Como é que paga? A federação está pagando, mas todo esse espaço publicitário que você está vendo ao redor do campo,
o clube cede para a federação. Então paga do mesmo jeito, Tá né? pagando. Porque antigamente vendia esse espaço, né, Paulo? Você, inclusive, trabalhou no marketing da Caldense, você sabe o quão difícil é para se subsistir, né, dentro do cenário do futebol, né? E a Caldense tinha uma receita boa nessas vendas, né, Ailton? Então podia montar um time, o que tirou dela essa condição de não disputar a Série D esse ano, esse lado financeiro que está faltando lá na equipe da Caldense. Então, para mim, foi uma boa, tudo bem, colocar o VAR, tudo, mas perder essa publicidade aí, esse espaço, também foi o que viu de vantagem a Federação Mineira assumir o VAR no interior, né? A Caldense que certamente não terá hoje o Paulo Vitor, né? Que acabou... É Paulo Vitor mesmo, lateral? Me fugiu o nome agora. Que levou o terceiro cartão amarelo, né? Tá fora. E também tem um jogador de meio campo que se lesionou no jogo contra o Atlético, né? O Caio, né? Acho que... A gente não está tendo tão pouco contato com o time da Caldense, Paulo. O CT, essa semana nem abriu. A imprensa não recebeu uma informação que pudesse nos ajudar em relação a quem está no departamento médico. É Cauê o nome do jogador que está no DM. Teve uma lesão no joelho, a gente não sabe se ele recuperou, se vai demorar para recuperar. Então, essas coisas que não podem acontecer. O torcedor, porque a imprensa está ficando longe, e o torcedor também. Então, isso vai contribuindo para o que está acontecendo, diminuindo arrecadações, diminuindo presença de público, o que é lamentável. Tomara que a Caldense, devagarzinho, vá dando novamente essa abertura para a imprensa e também para o próprio torcedor, o que é lamentável. Mas pode ter essas duas baixas, Paulo, de certa forma ainda preocupa um pouco mais a equipe da Caldense. Preocupa, Ailton, porque já está numa limitação, né? A própria campanha diz que é uma limitação, o time não tem produtividade, até agora o time não mostrou essa qualidade técnica avançada. Então, se você não perde mais 2 titulares, eu acho que dificulta ainda mais acreditar num bom resultado da Caldense hoje à tarde lá no Ronaldão. Então é aguardar, né, que o time tenha uma disposição, que o time realmente possa ter a sorte também a seu lado e que se segure o Cruzeiro em 30 minutos. Porque se deixar o Cruzeiro fazer gol com menos de 30 minutos, aí a vaca pode ir pro brejo. Com bezerrinho e tudo, né, o que é pior. Gente, estamos chegando ao final. Estou agradecendo muito aqui a presença do Paulo Roberto Caldeira Brant. Vai estar conosco mais vezes aqui, se Deus quiser. E com certeza a gente está pedindo aí para o torcedor comparecer. Um horário não é muito bom, mas prestigie, ajude a Caldense. Quem sabe a veterana sai dessa situação incômoda que se encontra dentro da tábua de classificação. Amanhã estaremos de volta. Até lá, um grande abraço a você.